Paz e graça, hoje, 9 de maio de 2025, sexta-feira, vamos navegar na palavra. 2 Coríntios capítulo 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Aqui Paulo está dizendo, de forma figurada, que nós teremos um corpo celeste, onde nossa alma vai habitar no céu. É assim que deixarmos esse tabernáculo, ou seja, a morte. O que nós podemos dizer sobre isso? Ouvindo algum ensinamento de um judeu nazareno, esses que se dizem messiânicos, o fato de ser messiânico não significa que você realmente é cristão. Por quê? Eu acho assim. Porque, veja, aqui Paulo está dizendo que nós temos uma casa no céu, que um corpo celeste. Se nós temos um corpo celeste, Deus preparou um corpo celeste para vivermos para sempre no céu. Eu faço a seguinte questão, coloco a seguinte questão. Se Deus nos deu um corpo celeste para habitar no céu, será que Ele vai nos dar uma casa, uma mansão? Em João 14, Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Então, se Paulo aqui, em 2 Coríntios 5, 1, ele está dizendo que nós temos um corpo celeste, depois da morte, no céu. Então, como é que um judeu que se diz cristão, ele diz que nós não iremos morar no céu, nós iremos morar em Jerusalém, em Israel, que converge com a teologia rabínica ortodoxa, que é contra Jesus, apesar deles falarem, os messiânicos, de Yeshua. Então aí é um grande perigo, porque você não é realmente cristão. Se você não crê que nas escrituras sagradas dos apóstolos, você não é cristão. E essa escritura nos diz que a nossa morada é no céu. Ah, sim, claro, a gente vai reinar aqui na terra, porque nós estaremos sempre com Jesus, diz Paulo em 1 Tessalonicenses, em 1 Coríntios, num corpo celeste. Então isso é fundamental, porque apesar de haver judaísmo cristão, digamos assim, eu já vi dois rabinos que de um determinado momento eram cristãos, na sua sinagoga cristã, ou messiânica, como eles chamam, ou nazarena, como eles chamam, e de repente disseram assim, veio uma luz e a luz me disse que Jesus não é o Messias, e largaram a fé em Cristo. O outro, não sei a razão, também largou a fé em Cristo, em duas capitais no Brasil. E agora, essa novidade, eu fiquei com essa novidade aí, pensando sobre isso, que apesar de dizer que Jesus é Deus, mas que vai morar em Israel, não vai morar no céu. Então, é muito perigoso você adentrar ou participar dessas congregações judaicas que se dizem cristãs. Vamos em frente. E por isso, neste tabernáculo, gememos, suspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, o que Paulo está querendo dizer também, de uma forma de figura, que nossa vida cristã é uma vida de luta, de tentações, de provações, de superações, e que devemos, então, nos vestir da justiça de Cristo, nos vestir da doutrina apostólica para chegarmos lá, chegarmos vestidos do pecado, afastarmos do pecado, para que nós não nos encontremos com as roupas sujas ou nus, como o pastor Adão de Campos, que ele faleceu, ressuscitou no terceiro dia na UTI de Santa Maria. Ele conta que viu no céu muitos cristãos que chegavam com a roupa suja do pecado. E eles eram rejeitados no céu e lançados no inferno. É uma visão que ele teve depois que ele morreu, né? Ele conta, o pastor Adão de Campos, o testemunho dele está no YouTube, pode ser acessado. 4 horas de testemunho. Então aqui o que Paulo está insinuando é que mesmo nós pensando ser cristão, podemos chegar nus quando Jesus estiver na nossa presença. E aqui vem uma nota minha sobre a questão da imanência. Eu estava vendo um debate sobre dois pastores
um arminiano, outro calvinista, né? E o calvinista falando que com certeza amanhã Jesus não virá e você vai poder assistir esse programa. Bom, a iminência, ela é um conceito bíblico, né? Deus pode vir a qualquer momento. Com isso, ela tem duplo sentido. Você pode estar diante de Deus, falecer a qualquer momento, e isso é imanente. É a imanência do cristão. Você tem que estar preparado para qualquer momento comparecer diante de Cristo, enfrentar o seu tribunal, receber o seu galardão, o seu corpo celeste. Então isso é imanência, mas também tem a imanência de que Jesus, as condições para ele voltar, arrebatar a igreja nas nuvens e levar para a casa do Pai no céu, e depois, quando ele estabeleceu o trono de Davi na terra, nós reinarmos com ele, com os judeus convertidos. Então esses judeus messiânicos, não digo que eles vão perder a salvação, que eles não vão ter salvação, mas que eles estão mergulhando direto no período da grande tribulação e do grande engano do anticristo que já está nessas guerras de Israel aí, nós já estamos vendo a proximidade desses tempos do Armagedon da guerra. Falei em outros vídeos sobre no ano 2000, no Ministério Igreja de Jesus, lá em Goiás, nós trabalhamos e fomos a São Paulo, trabalhando num projeto de lei, projeto de voz de Jesus, projeto Línguas e Mistérios de Jesus, e traduzimos aquelas profecias com Jesus dizendo Armagedon. A palavra de Armagedon ele gravou na voz de um ex-padre que se converteu ao assembleiano, congregacionista, e deu um testemunho. Já bem em 91 o testemunho dele. E eu descobri esse detalhe, desse mistério aí, dessa fita, e falei sobre isso. Né? Então, Paulo fala, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, a vida é sempre crescer mais na graça e conhecimento de Cristo. Isso é a vida e a fonte da vida. Então, a gente se lava, a gente se limpa nessa água da fonte da vida sempre. Ora, foi o propósito de Deus quem nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. O penhor do Espírito é o penhor, é uma garantia ativa do Espírito Santo, é a maior bênção que o cristão pode receber. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, e é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, aqui Cristo, esse tribunal de Cristo é bema, ele não é um tribunal condenatório, ele é um tribunal galardoador. Nós vamos ter, então, níveis de glória de Deus, nós vamos ter galardões especiais, alegrias maiores ou menores, gozos maiores ou menores no céu, devido à nossa obra que nós fizemos pelo nosso corpo aqui na terra. E devemos, então, por isso, nos esforçar no presente momento para cumprir nossa missão na terra, né, com plena confiança. E aí vem a ansiedade de hoje, as pessoas com medo de pandemias, de doenças, de câncer, de mortes, de acidentes, de terrorismo, de atentados, de guerras. Essa ansiedade constante da nossa vida, nós devemos crescer em confiança e descansar e anular essa ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentei as vossas ansiedades a Deus, que tem cuidado de nós. Então, isso é o conselho bíblico para nós e o tribunal de Cristo, onde nós vamos comparecer com o nosso serviço ao corpo de Cristo, à igreja e ao amor a Deus que devemos ter diariamente. Pai de graça, então, aproveitando essa chuva bendita de Deus, já agradecemos essas águas ionizáveis do alimento que vem do céu para conosco. Deus está nos dando vida novamente, e alimento e renda. E aproveitando que nesse tempo nós temos pouco trabalho aí no campo, né? E temos pouca oportunidade de sair na cidade, resolver as coisas. Esse mês, esse período agora, a estação de mais chuva, vamos ter oportunidade de fazer mais gravações no canal da TV Cristo Rei. E agradecemos, né, a Deus por o novo Papa. A comunidade católica mundial está feliz, porque temos um Papa também, ele é americano como nós, né, da América do Norte, ele também tem experiência aqui na América do Sul, no Peru, né, e foi eleito Papa ontem, dia 8 de maio de 2025, muita alegria, os católicos, saúde, eu como católico também
evangélico e batista também, né? E pentecostal também, né? E judeu também, pela fé em Abraão. Então, nós comemoramos e damos os parabéns a todos os cristãos, porque creio que, como o maior poder econômico e militar hoje, os Estados Unidos de Trump, um dito conservador, né? Ou pelo menos um liberal conservador que trabalha melhor com as igrejas, com os cristãos, nós ficamos felizes, porque o Ocidente, que passou por essa guerra pandêmica aí, da China comunista, né, do vírus lá da China e tal, vocês sabem o que eu estou falando, né? Então, o Ocidente estava fraco, o Ocidente está em guerra, está sendo atacado, né, pelo Oriente da Rússia, né? E esse fortalecimento de um Papa americano, agora um presidente conservador americano, então 2026 você já sabe quem votar, né? Vamos também levantar o Brasil para fortalecer os conservadores, a fé neste Ocidente nosso tão sofrido. Paz e graça, Deus abençoe, dê um bom fim de semana. E vamos então, mais frequência, postar no canal TV Cristo Reis, que vos falou Alf. Até uma próxima oportunidade.